Ok. Certa vez Jesus expulsou um demônio mudo e surdo. O mudo voltou a falar, Deus foi glorificado. Às vezes tem um espírito mudo que quer calar a palavra de Deus, nós precisamos discernir essas coisas, né? Então é bom comprar equipamento bom, é bom cuidar do som antes, é bom o pessoal da logística e todos nós também precisamos orar por isso, trabalhar de todas as formas para que a palavra do Senhor seja propagada sem distração. Porque de todas as formas o inimigo vai querer trabalhar. Mas às vezes não é o inimigo, somos nós. Precisamos ter disciplina em como lidar com as coisas do Senhor. Que o Senhor nos ajude, cada um fazer a sua melhor parte, né? Deus nos ajude a cuidar dessas coisas. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 24, versículos 44 a 49. Tem água? Obrigado. Lucas 24, versículos 44 a 29. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós glorificamos o Teu nome, confessamos que o Senhor tem toda a autoridade nos céus e na terra, que foram dadas a Jesus, o nosso Senhor, que governa todas as coisas. Nós pedimos que o Senhor abençoe a Tua palavra, esse ambiente, os equipamentos, e que a Tua palavra seja, ó Deus, eficaz nos nossos corações, venha cumprir tudo aquilo que o Senhor propôs para esse tempo. Nós também repreendemos Satanás em nome de Jesus Cristo, toda interferência maligna, em nome de Jesus. Que o Senhor seja glorificado, o Senhor venha nos amadurecer para ter zelo com as Tuas coisas. Ajude-nos no final dessa conferência, desse tempo da palavra, que o Seu propósito seja cumprido para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Temos falado da comissão evangelística que o Senhor ordenou aos seus discípulos no final do seu ministério, especialmente após sua ressurreição. Enquanto ele durou um tempo com os seus discípulos, ele ordenou aos seus discípulos que fossem e pregassem o evangelho a todas as nações. E de alguma forma o Senhor tem aberto os nossos olhos para discernirmos que temos um vazio entre nós
e que precisamos considerar esse retorno, a necessidade de retornar ao ministério evangelístico na casa de Deus, na obra de Deus. Temos dado muita ênfase a alguns aspectos do ministério, ainda que são importantes, mas de alguma forma estamos desequilibrados por ignorarmos o ministério evangelístico, tanto daqueles que são chamados ao evangelismo, como de todos nós que somos povo de Deus, que devemos amar as pessoas, sobretudo amar a Deus e nos envolver para cumprir essa missão de pregar o evangelho a toda criatura. E Jesus treinou os seus discípulos em todo o seu ministério. E no final, então, ele dá essa ordem para eles irem pregar o evangelho a todas as nações, mas antes de irem, ele relembra tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas a respeito dele. E seus entendimentos são abertos. Agora ele diz que eles devem ir pregar o evangelho, eles devem ser suas testemunhas. O chamado inicial para eles era para serem testemunhas. E testemunhas é daquilo que viu, que ouviu, que presenciou, que experimentou. Eles trilharam o discipulado com o Senhor naquela escola que Jesus os treinou. O Senhor não esperava apenas que eles ensinassem a palavra, mas que de maneira prioritária testemunhassem do que eles viram. Existe uma diferença muito grande entre ser testemunha e ser apenas alguém que ensina algo que ele não presenciou e não viu. Quando o Senhor chamou a Paulo, ele diz que o chamou para ele ser testemunha e ministro das coisas em que ele tem visto a Jesus e nas coisas pelas quais Jesus ainda se revelaria a Paulo. Ou seja, Paulo poderia falar de muitas coisas ou de todas as coisas, mas ele deveria falar de todas as coisas nas quais ele viu Jesus enchendo todas as coisas. Não é simplesmente falar das coisas, é falar de Cristo nas coisas. E um problema é quando temos as coisas, mas não temos Cristo nas coisas. Às vezes nosso Cristo está muito longe. E de fato, consideramos na primeira mensagem a necessidade de vermos Cristo como nosso evangelista. Graças a Deus por vermos como nosso apóstolo, sumo sacerdote, o bom pastor, o mestre, o profeta, mas pouca ênfase tem dado a ele como o evangelista, os cumprimentos das profecias do Antigo Testamento e o seu ministério desde o começo ao fim. Agora ele delega essa responsabilidade aos seus discípulos para que eles pudessem continuar. E nós vamos falar um pouco desse processo para o cumprimento dessa grande comissão ou desse ministério evangelístico que eles deveriam prosseguir. Jesus relembra tudo o que dizia a respeito dele na lei, nos profetas e nos salmos. O entendimento deles são abertos e agora ele relembra essa missão de que eles deveriam pregar o evangelho a todas as nações, mas no final dessa passagem de Lucas 24, entre 44 e 49, ele diz: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Primeiro ele fala: vão, mas antes de ir, permaneçam, porque precisam de capacitação do poder do alto, o poder do Espírito Santo. Não é suficiente apenas uma boa doutrina, que é algo tão rico, o conhecimento, o legado. É necessário o poder do Espírito Santo. Somente pelo poder do Espírito Santo, os poderes das trevas vão poder serem submetidos à autoridade do Rei. Somente com o poder do Espírito Santo, vamos poder compreender as Escrituras de maneira profética, revelada. Somente pelo poder do Espírito Santo, vamos poder pregar o Evangelho com autoridade. Somente pelo poder do Espírito Santo, vamos poder expulsar demônios, curar enfermos.
Somente pelo poder do Espírito Santo, a palavra vai poder penetrar no coração das pessoas. Somente pelo poder do Espírito Santo, a obra de Deus vai poder avançar. É necessário esperar a promessa de que o Espírito Santo seria derramado, eles seriam revestidos para poder avançar. E esse Atos 1, 4, 5, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém. Por um lado ele fala para ir, mas agora ele diz, não se afastem de Jerusalém, ou seja, não vão. Parece um paradoxo, uma contradição, mas na verdade é um processo. São princípios da obra do Senhor. Primeiro ele traz consciência, direção, poderíamos chamar isso de visão. Vocês foram salvos, vocês foram chamados, foram treinados, não para ficarem sentados, ouvindo mais e mais e mais e mais. Não. O Pai está envolvido com uma grande obra e nos chamou a todos para nos envolvermos também com essa obra e para cooperarmos com Ele. Não? Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Um extremo é não ir, é a passividade. O outro extremo é querer fazer a obra do Senhor sem o ministério do Espírito Santo. Se homens que lideram a obra de Deus não são cheios do Espírito Santo, vão gerar um ministério fraco, um ministério de pessoas vazias, um ministério técnico, porém não orgânico, um ministério de conhecimento, porém não de poder. E nós vamos ver que a obra que eles realizaram foi a obra do Espírito Santo, ou o ministério do Espírito Santo. Eles precisavam primeiro ser cheios do Espírito Santo, para que as pessoas que fossem salvas também fossem cheias do Espírito Santo e pudessem então ser usadas pelo Espírito Santo para esse ministério, essa comissão seguir adiante. Nós temos um problema muito sério, alguns problemas, porque muitas das vezes não estamos seguindo a escola de Jesus, o nosso mestre. Estamos num outro tipo de discipulado. Jesus fazia e ensinava. Hoje nós temos muito ensinamento e pouca prática. Nós falamos mais da obra de Deus do que praticamos a obra de Deus. Às vezes até discutimos pela obra de Deus e tem muitos problemas na obra de Deus por causa do conhecimento elevado, despojados de enchimento do Espírito Santo. O conhecimento em si não tem problema, quando ele é um combustível que faz a obra de Deus incendiar pelo poder do Espírito Santo. Mas conhecimento sem enchimento do Espírito Santo seria um instrumento para apagar a obra de Deus. O Moody, no século XIX, dizia que o maior problema naquele tempo era a transição, o tráfico de informações não experimentadas. As pessoas estavam com a cabeça cheia de conhecimento, muita literatura, isso na época de Moody, mas não tinha experiência espiritual. Não seria esse também um dos nossos problemas que nós temos vivido em nosso tempo? O Senhor nos vocacionou para uma obra, mas infelizmente temos sido condicionados a ficar na passividade, estudando a palavra, lendo a palavra, compartilhando a palavra e anulando o enchimento do Espírito Santo. E por isso nós temos uma geração enfraquecida. Precisamos de revisão espiritual. Voltarmos
a escola de Cristo. Tem se falado muito do chamado à comunhão com Cristo Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor. Mas às vezes isso é tão espiritualizado que não se consegue aplicar nas nossas necessidades, tanto individuais como coletivas. Precisamos rever esse conceito de chamada à comunhão com Cristo. Porque quando olhamos para Cristo, Ele foi o apóstolo que foi enviado pelo Pai. Ele veio cumprir a sua missão. Agora Ele não chama todos nós para seguirmos a sua missão. Mas Ele também foi o intercessor. Ele foi o obediente. Ele foi o humilde, o quebrantado, o homem de dores. Ele foi aquele que sua comida e bebida foi fazer a vontade do seu Pai. Foi aquele que não se distraía com a religião, não se distraiu com coisa alguma, não buscou engajamento ministerial, não buscou glória humana, não buscou favores dos homens, aplauso dos homens. E muito interessante que tudo que Jesus falou, Ele visava a praticidade. Você não vai encontrar o nosso mestre falando algo que não seja aplicável e que não busca obediência. Se estiver me ensinando, ouvindo algo que não nos leve à praticidade, essa não é a escola de Cristo. Jesus fazia e ensinava. É uma distração muito grande, ensinamentos que não visa a praticidade, que não transforma a vida, que não capacita o povo de Deus. E assim foi Jesus. Por um lado, Ele traz uma visão clara da missão que eles tinham diante deles, mas por outro lado, chama eles a responsabilidade de buscar em oração, não apenas esperar o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo, mas eles deveriam buscar em oração que essa promessa fosse cumprida. Jesus nunca permitiu a passividade dominar os seus cooperadores. Passividade é um problema muito sério. O conceito de espera de Jesus é diferente do nosso. Porque enquanto eles vão esperar, o Senhor aconselha a eles orarem, permanecer em oração. E é muito interessante que, depois que Jesus fala sobre essa necessidade de permanecer em Jerusalém, até do alto ser revestido de poder, nós estamos em Atos 1, 4 e 5, olha o que aconteceu no versículo 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? O reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. O que é isso aqui, irmãos? Uma perda de foco. Eu estou falando para vocês voltarem para Jerusalém e esperar até que do alto vocês sejam revestidos de poder para vocês serem minhas testemunhas. E eles estão preocupados com o quê? Escatologia. Cumprimento profético. Uma maneira de triunfar, um triunfalismo antes do tempo. Uma glória sem sofrimento, um reino sem cruz, conquista sem consagração, sem santidade. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês, Jesus chama eles de volta para o foco. Receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serão então minhas testemunhas. Não perca o foco. Tanto em Jerusalém, agora o Senhor dá uma estratégia para eles, como em Judeia, toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Então poderíamos falar um pouco dessa etapa, dessa visão, essa etapa da missão evangelística. Em primeiro lugar, o Senhor traz a visão para eles. E hoje nós temos fraqueza nessa área porque essa visão está, digamos, ocultada, como que velada, desprezada. É como se temos que focar nas coisas mais elevadas
e esquecer das coisas básicas. Mas você não tem uma casa se não começa com fundamento. E ainda que você tenha uma casa com fundamento, se você tirar o fundamento, ela vai ruir. E é isso que tem acontecido com a obra de Deus. Igrejas fracas, pequenas, vazias, ministérios pobres, enfraquecidos. Temos que gastar muito tempo com informações, porque perdemos a visão inicial desse chamamento. E isso é uma distração. Em primeiro lugar, Jesus mostra a visão. Temos que ter uma visão muito clara da nossa vocação. Antes de irmos para o céu, o que o Senhor espera de nós nessa etapa enquanto peregrinamos nessa terra. Em segundo lugar, depois da visão, dependência. Permaneçam na cidade. Esperem, porém, não de forma passiva, mas em oração e intercessão. Em terceiro lugar, capacitação espiritual. Eles precisavam ser revestidos de poder. Em quarto lugar, estratégia. Comecem por Jerusalém. Comecem por Jerusalém. Depois, sim, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Quantos estão olhando lá para os confins da terra, ou para grandes outras obras, grandes outras coisas, mas se esquece da sua própria casa, do lugar onde ele está, ou da assembleia onde ele está? Alguns querem ser missionário longe. Lembre-se hoje ontem que eu falei um pouco de uma leitura aplicada de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, é uma visão muito macro, grande, né? Ele enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que poderíamos aplicar isso para cada um de nós? Deus amou a minha cidade de tal maneira, Deus amou o meu bairro de tal maneira, a minha rua, a escola onde meu filho estuda, a empresa onde cada um de nós venhamos a trabalhar, o prédio onde nós moramos, os lugares onde frequentamos. Deus amou de tal maneira esses lugares que enviou você, enviou a mim, para sermos luz do mundo e sal da terra. Para que possamos orar por aquele ambiente, por aquelas pessoas, para que a nossa vida seja uma mensagem. Talvez tenhamos um problema lá na nossa região e no Rio de Janeiro que vocês não têm aqui. Muitos empresários não querem contratar cristãos. E eu estou falando de empresários cristãos, porque os piores empregados que eles têm tido ultimamente são crentes. Estava pregando a palavra para o dono de uma padaria, que é um amigo meu. Eu frequento bares, padaria, lembra? E ele abriu a gaveta, tirou um bolo de cheque. Isso já faz uns 5, 6 anos. Falou, está vendo isso aqui? Eu falei, tô. São todos cheques de pessoas que me enrolaram. Compraram mercadoria e não pagaram, e tem valores altos. Todos esses aqui, a maioria são crentes. Eu continuei visitando ele, participando de várias coisas. Um dia ele falou para mim que mudou um pastor para perto onde ele morava. Ele tem propriedades também no campo, na zona rural. E esse homem nunca falava com ele, não dava bom dia, passava lá, às vezes de terno e tal. E um dia ele parou esse homem. Falou assim, ó, se um dia você passar mal, você vai morrer sozinho lá. Só vamos sentir o cheiro da carniça depois. Você é um homem arrogante, apesar de ser crente. Para que isso? Eu conheço um crente, eu já briguei com ele, já falei um bocado de coisa com ele, ele continua visitando. Ou ele pregou o evangelho para minha família, para os meus filhos. Hoje somos colegas. E ainda que ele escreve para a revista, viaja e tudo, ele ainda é uma pessoa simples. Eu não creio que o cristianismo seja isso que você está tentando transmitir. E infelizmente é assim. Às vezes pensamos, Deus amou o mundo de tal maneira. Mas se a gente puder aplicar isso à nossa vida, lá onde você mora, com seus vizinhos, seja no prédio ou na sua rua, onde você trabalha, onde você estuda, aquele ali deveria ser o seu campo missionário. Deveríamos orar por cada pessoa daquela. Ou eleger algumas pessoas em nosso coração para orarmos por essas pessoas
e tornar isso o nosso campo missionário. Mas às vezes esquecemos que todos nós temos essa responsabilidade. Ainda que nem todos temos o ministério evangelístico, ou não somos o evangelista ou um evangelista, mas todos nós devemos ser inflamados com o amor do Senhor, com a grande comissão. E no mínimo, orarmos, dar um folheto, ajudar uma pessoa, servir uma pessoa, abraçar uma pessoa. E termos esse grande desejo de que almas sejam salvas para Ele. Amém, queridos? Então, quando lemos João 3,16, vamos aplicá-lo à nossa vida. Amém? Lá na sua empresa, na sua casa, na sua escola, na sua rua, no seu condomínio, onde você frequenta, não importa. Que ali seja esse campo missionário. A nossa África, a nossa Ásia, a janela 1040 começa ali para nós. Orarmos. E, sobretudo, lembrar que nós lemos a Bíblia, a sociedade lê a nossa vida. Nossa vida deve ser uma mensagem. Deus chamou Abraão de profeta. Você já viu Abraão profetizando? Não. Mas por quê? Porque a vida de Abraão era uma profecia. Deus abençoou Abraão, mas também falou para Abraão: "Sê tu uma bênção". Então que a nossa vida também seja uma mensagem, uma profecia e uma bênção para as pessoas. Temos crise de integridade, temos crise de caráter, temos crise de mau testemunho na sociedade. Como as pessoas vão crer no Evangelho cujos mensageiros são pessoas que dão mau testemunho com a sua própria vida? Ou se os nossos lares estão de cabeça para baixo? Nossas contas bancárias, nossos compromissos, como estão os nossos compromissos? Deus nos ajude a tocar em coisas práticas, porque se o nosso ministério, a nossa igreja local, estiver envolvida com a grande comissão, nós vamos ter que tocar em todas essas coisas. Vamos ter que aprender educação financeira, vamos ter que reaprender cuidar da saúde, vamos ter que reaprender viver vida de família, vamos ter que aprender como ser profissional, como ajudar os jovens a serem bons profissionais, se prepararem para serem bons executivos, estudar e ser os melhores nos cursos, nas escolas, nas faculdades, ensinar gestão financeira para as crianças desde pequena, para quando eles crescerem não ser um problema na sociedade. Nós temos muitos problemas na igreja, porque enfatizamos uma espiritualidade desumanizada, preparando pessoas para ir para o céu, mas se esquecendo na nossa responsabilidade enquanto transitamos nessa terra. Vamos ter que rever o nosso estilo de ministério. Vocês lembram que perguntaram a Jesus, no capítulo 6 de João, verso 28 e 29, quais são as obras de Deus pelas quais possamos realizar, ou para realizarmos? Como se tivesse muitas obras. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. E eu ressaltava aos irmãos que a palavra obra aí é ergon, no grego, que seria o mesmo que perguntar com o que Deus está envolvido hoje? Qual é o negócio de Deus? Onde estão os seus olhos? Com o que ele está trabalhando? Com o que ele está envolvido? Que a gente quer se envolver também. E Jesus responde: Deus está envolvido no seu Filho, para que tudo aquilo que for feito nesse universo seja para o seu Filho. Agora vocês lembram o que Paulo falou para Timóteo em 2 Timóteo capítulo 4, verso 5? Eu repeti isso várias vezes, no primeiro e no segundo dia. Faça a obra de um evangelista. Obra ali é ergon. Timóteo, você pode pregar, liderar, pastorear, trabalhar com família, ministrar o que você fizer. Mas lembre-se de uma coisa: tudo que você fizer, seja um meio para mobilizar o povo de Deus a pregar o Evangelho,
a não viver uma vida passiva. Então você vai ordenar a sua vida, o seu casamento, a sua carreira profissional, sua vida cristã, sua responsabilidade na igreja. Tudo tem que ter o foco de se envolver com o que Deus está envolvido, com essa grande missão. Nós falamos que a obra de Deus, resumidamente, ou o propósito, é convergir todas as coisas em Cristo, sim. Mas começa com essa missão evangelística e todas as coisas vão poder convergir para isso. Para Ele ser cabeça sobre todo o universo, a começar com a igreja. Mas se o nosso encargo e o nosso estilo de vida estiverem despojados disso, não envolvidos com essa grande comissão, vamos levar uma vida fraca, frouxa. E só vamos passar a gemer e sofrer quando os nossos filhos estiverem desviados, muitas das vezes, do caminho do Senhor. Porque às vezes a nossa igreja está expulsando nossos filhos para fora. Minha filha caçula, a Cinti, uma vez me falou uma coisa muito interessante que eu nunca mais esqueci. Já se passaram muitos anos. Falou: pai, entra ano e sai ano. A gente está sempre sentado na mesma sala, no mesmo lugar, no mesmo salão, ouvindo a palavra. São as mesmas pessoas que falam e as mesmas pessoas que ouvem. Eu não gosto disso. Eu queria ir para a rua, abraçar os mendigos, os pobres, evangelizar, mas cuidar de vida. Esse negócio de ficar sentado aqui não é para mim, não. E realmente minha filha tem isso, ela tem dom de cuidar de pessoas. Se deixar, não é só pessoa, ela leva os cachorros, gato, bicho, tudo para dentro de casa. Ela estava certa. Tem energia, tem força como jovem. E eu prestei atenção nisso. Às vezes nós temos um estilo de vida de igreja que prega passividade. Lembra do final do Evangelho de João? Os discípulos estavam trancados dentro de casa com medo dos judeus. Jesus entrou, saudou, mas eles estavam com medo. Claro, o Espírito Santo não havia sido derramado, mas nós estamos debaixo da era ou da época, da etapa, da fase da obra de Deus, do ministério do Espírito Santo, mas nós vivemos com medos, trancados dentro das nossas casas, das nossas congregações, como se não houvesse o ministério do Espírito Santo. Passivos, amedrontados, os nossos jovens não têm experiências com Deus muitas das vezes, e o mundo tem muito mais influência sobre eles do que o Espírito Santo sobre eles, por nossa culpa de passividade. Atos 1, 12, vamos seguir o texto. 12 ao 14. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras, depois que foram exortados, para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes subiram para fazer uma grande conferência. É assim que está na sua Bíblia? Não. Não viajaram para uma grande conferência. Graças a Deus pelas conferências. Mas olha isso aqui. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Conferências sem ministério de oração nas igrejas locais gera muitos problemas. Podemos estar inchados no conhecimento, e isso nos torna orgulhosos. E passamos a nos enganar como se estivéssemos muito bem, melhor do que muitos lugares. Irmãos e irmãs, eu conheço pastores cheios do Espírito Santo, homens e mulheres de Deus. Quando eu era um drogado e endemoniado, as pessoas que mais foram úteis na minha vida foram as mulheres de coque. Já ouviu falar dessas mulheres de coque? Canelinha de fogo, igual a Messi, assim, com as canelinhas de fogo? Mulheres de oração.
Meus irmãos, essas mulheres eram cheias do Espírito Santo. Quando o Senhor apareceu para mim no meio da rua, que eu ia me suicidar, estava pensando em me suicidar, Ele mandou entrar numa casa. A casa que eu entrei era super pobre. Pobre, aquela casa, aquele casebre, não tinha cadeira. Os banquinhos eram aquele que você tem que segurar com as pernas para não cair. E havia um povo ali, muito pobre, de joelhos orando. Eu usava correntes, cabelos grandes, drogado, endemoniado. Eles me receberam com tanto amor. Ali eu fui visitado pelo Senhor. Esse era um povo de jejum e oração. E eles profetizaram sobre a minha vida. Vários dons, depois eu entendi que eram dons do Espírito Santo. Mas eu não tive bons lugares, bons ambientes, onde as pessoas só estudavam a palavra. Porque eu vim dessa herança de pessoas que oravam e jejuavam e pregavam o Evangelho. Então foi um choque, vamos dizer até cultural em relação ao cristianismo, quando eu conheci essa linha mais da vida interior, de vida cristã, de ministério do ensino e etc, que eu valorizo tanto e ajudo tanto e publico livros. Mas essa é a esfera de ministério em detrimento do ministério evangelístico ou pastoral ou de avivamento, etc, isso gera um grande problema. E que Deus nos ajude a equilibrar as coisas. Nós estamos como um pássaro com uma asa só, não sai do lugar, vai só se bater. Ou uma canoa com um remo só dando volta, em torno dos mesmos assuntos por muitos anos. Eles estavam ali orando. Versículo 15. Naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos. E eu queria chamar a sua atenção para isso aqui. Quando você pegar a lista dos apóstolos que Jesus escolheu, diz assim, essa é a lista. Primeiramente Pedro, existe esse termo na Bíblia, primeiramente. A eleição dos apóstolos. Quando eles estão reunidos agora, Pedro se levantou primeiro. Foi Pedro que falou, vou pescar, e todos foram atrás de Pedro. Sempre Pedro é o primeiro. Mas quando foi iniciar a obra de Deus, Pedro se levantou primeiro. E olha o que Pedro fala, se levantou no meio, Lucas está relatando. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas. Eu falei, peraí, Pedro. Pedro está fazendo uma leitura espiritual da obra de Deus. Era um homem simples, cheio do Logos, cheio da palavra de Deus, e agora ele está interpretando a mente do Espírito Santo. E ele está citando, contextualizando, alinhando o cumprimento dos fatos daquele dia com aquilo que a palavra inspirada pelo Espírito Santo havia falado. E ele encontra o contexto de Pedro nas Escrituras. E diz que Judas foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Porque está escrito no livro dos Salmos, olha a mente de Pedro. Fique deserta a sua morada e não haja quem habite nela. E que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne... O que se torne? O que está escrito aí na sua Bíblia? Testemunha. Presta atenção, isso aqui é importante. Nós estamos pobres hoje de testemunhas. Pessoas com experiência com Deus. Para testemunhar e provocar-nos buscar experiência com Deus. Que interessante isso, né? Que seja testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram, e aí vem a história que propuseram 2 deles e Matias foi
escolhido, mas ele orando, ele fala: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos. Pedro está buscando revelação. Revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Um trabalho colegiado de equipe, sem competição, mas ali havia a vaga de cada um tinha o seu lugar. Que obra maravilhosa quando o Senhor vincula ministérios que antes eram individuais e agora podem andar em companhia, em equipe, mas sabemos que nenhum de nós somos uns sem os outros. Que coisa tão maravilhosa isso. Mas lembre-se disso. Quem tomou a dianteira, quem se levantou com os outros foi Pedro. E nós temos um problema, porque quem levantou Pedro para ir à frente primeiro foi o Senhor. Às vezes o Senhor levanta pessoas entre nós. Qual que é a nossa tendência? Nós queremos diminuir essa pessoa. Não, fulano está aparecendo muito, mas você acha que Pedro não aparecia? Só que Pedro não está chamando atenção para ele está liderando a obra de Deus. Você se lembra que em Mateus 16 o Senhor deu as chaves do reino para Pedro? Não deu para os outros. Todos eles tiveram o seu lugar, mas a chave estava com Pedro. Eu sei que é estranho falar isso. Mas olha o versículo que prossegue. Então Pedro se levantou. De novo Pedro. Junto com os 11. E erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Perdão, eu pulei aqui uma passagem. O capítulo 2 teve o derramamento do Espírito Santo. As pessoas que estavam ali vendo aquele movimento se escandalizaram, achando que todos eles estavam embriagados. Diz o capítulo 2 de Atos que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Eu imagino, entre aspas, que desordem que foi isso aqui. Uma santa desordem. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse uma vez: ó Deus, envia-nos uma chuva de santa desordem. Isso é sério. Que ele viu que as coisas estavam tão organizadas que nem precisava mais do Espírito Santo, já estava tudo certinho. E estavam tão organizadas como um cemitério. Se você quiser um lugar muito bom, sem problema, tudo organizadinho, vai para o cemitério. E ele orou: Senhor, envia-nos uma chuva de santo desordem, ou seja, um avivamento. E graças a Deus isso aconteceu. Então, quando houve esse derramamento do Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então Pedro se levantou, estou em Atos 2, junto com os 11, e erguendo a sua voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Mas lembre-se disso, Pedro se levantou. Ele vai usar as chaves que ele recebeu para abrir a porta da palavra para os judeus. E quando ele começa a pregar, vamos em Atos 2, 14 a 21, ele diz assim: mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Novamente Pedro está fazendo uma leitura espiritual da obra de Deus. E isso que está acontecendo aqui é aquilo que Joel profetizou lá. Irmãos, nós precisamos disso nesse dia. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para nos ajudar a fazer uma leitura espiritual da obra de Deus. Isso que está acontecendo é aquilo que está escrito. Isso é o ministério profético. E Pedro vai citar as escrituras do profeta Joel, que acontecerá nos últimos dias, etc, etc. E chegamos no versículo 37 de Atos 2. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos, os ouvintes, e perguntaram para quem? A Pedro, porque Pedro vem primeiro. E aos demais apóstolos, mas Pedro vem primeiro. O que faremos, irmãos? 38, então Pedro respondeu: não devemos ter medo
daqueles pioneiros que Deus levanta ou levantou entre nós. Devemos ter medo da gente anular essas pessoas que têm chaves e a obra de Deus paralisar. E muitas vezes tem sido assim. Damos prioridade para pessoas mortas produzirem ministérios mortos, uma audiência morta. Mas Deus dá prioridade a pessoas cheias do Espírito Santo para trazer avivamento, para termos uma obra cheia do Espírito Santo. Assim foi o começo da obra de Deus. E esse é um problema do nosso tempo. Assim foi a obra de Deus no livro de Atos. E aí, com uma pregação de Pedro, se converteram cerca de 3.000 almas. E você vai continuar lendo o livro de Atos, você vai ver quantas vezes aparece o Espírito Santo trabalhando e eles cheios do Espírito Santo orando. Uma vez eles oraram e tremeu todo lugar onde eles estavam e todos foram cheios do Espírito Santo. E o que eles fizeram? Foram pregar o Evangelho. Todos foram pregar o Evangelho. Mas a ordem do Senhor é que eles deveriam permanecer em Jerusalém até do alto ser revestido de poder. Depois eles seriam testemunha tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Mas eles permaneceram em Jerusalém. Então o que aconteceu? Chegamos ao capítulo 8 para ganharmos tempo. Você lembra o que aconteceu no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos? Uma grande perseguição. Antes, mataram Estevão apedrejado, e as vestes de Estevão foi colocada aos pés de um jovem chamado Saulo. E diz o capítulo 8, vamos lá então, podemos ler o versículo 1 e 4 inicialmente. Saulo consentiu na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. É interessante, né? O Senhor falou para eles: vocês permanecem em Jerusalém, vão ser revestidos de poder e vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas agora, os que estão indo para essas regiões não são os apóstolos, são todos, pessoas comuns. Depois Pedro ia viajar também. Tem que observar esses detalhes. Por isso que precisamos voltar a ler as Escrituras com uma mente iluminada pelo Espírito Santo. Porque alguns pensam que essa ordem do Senhor, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, foi só para os 12. E ninguém mais. Já se passaram cerca de 2.000 anos. Por isso que o Senhor não faz mais nada hoje, não opera milagre, não tem salvação, não tem nada. Por quê? Porque entrou o cessacionismo. Esses dons foram só para o primeiro século, só para os apóstolos. Isso é uma estratégia maligna para poder matar a obra de Deus. O Senhor deu a ordem para os discípulos irem pregar e chegar a todas as nações. E depois manda eles ficarem em Jerusalém, até do alto ser revestido de poder. Vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora estão ali em Jerusalém. O Senhor permite uma grande perseguição e diz esse versículo: todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Então, essa ordem do Senhor não era somente para os 12. Isso foi uma ordem indireta para todos, começando com os 12. Mas eles representavam todo o povo de Deus. Alguns homens poderosos, piedosos, sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Agora olha aqui, irmãos. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa e arrastava homens e quem mais? Ah, tem mulheres na sua Bíblia? Porque parece que na Bíblia de muitos não tem. Existe uma grande importância às mulheres na obra de Deus. Tem uma série de mensagens que um irmão deu sobre isso, relatando as mulheres no ministério de Jesus, as mulheres no ministério de Paulo, as mulheres na história da igreja, a importância do serviço das irmãs com equilíbrio. E como a igreja tem sido pobre, porque existe uma anulação ao serviço das irmãs. Uma vez eu cheguei numa cidade e os irmãos me procuraram e falaram assim: Gerson, as irmãs poderiam servir a ceia?
Não é pregar e ministrar ceia, é pegar a bandeja e servir os copinhos, os pães. Eu falei, é sério que você está me perguntando isso? Não, é sério. Por quê? Porque um dos irmãos mais velhos, um dos obreiros mais velhos, quando viu uma irmã servindo a bandeja, que os presbíteros pediram, ele não quis tomar ceia. E ele disse que se as irmãs servirem, ele se retira da reunião e vai embora. Porque era uma irmã. O que você acha? Eu falei, a comunhão da mesa do Senhor é uma reunião de governo ou é uma comunhão da igreja que envolve irmãos e irmãs? Eu falei, não, uma reunião da igreja, é uma comunhão. Eu falei, então se não é uma reunião de governo, como você vai considerar se uma irmã pode ou não? Você tem duas ceias em João 12, João 12 e João 13. A oficial é João 13, mas João 12 serviram uma ceia, uma mesa. Quem servia a mesa? Marta. Interessante, né? Eu falei, está na Bíblia, não foi eu que inventei isso. Parece que eles querem ser mais santo e mais autoridade que Jesus, né? Porque Jesus incluiu as mulheres no seu discipulado e no seu ministério. Você tem Maria Madalena, Joana, Susana e outras Marias. E que dizer de Paulo em Romanos 16, a quantidade de irmãs que estava servindo. Falou, olha, em Betânia você tem duas irmãs e um irmão, que é Marta e Maria, e você tem Lázaro. Por isso você nunca ouviu Lázaro falando, né? Tem duas mulheres lá e não dava tempo de Lázaro falar. E quando você chega no Evangelho de João, ao pé da cruz, você tem um homem que foi João e algumas mulheres, parece que 4 mulheres. Pode ser um indício que algumas igrejas locais poderemos ter muito mais mulheres do que homens. E o que nós vamos fazer? Porque quando eu leio Romanos 16, eu encontro tantas mulheres como tantos homens. Ora, se é verdade o que a Bíblia diz usando Paulo, o Espírito Santo usando Paulo, que em Cristo não há homem nem mulher, ou macho nem fêmea, mas todos nós somos um. Todos. E se existe essa prerrogativa de que possa haver mais mulheres do que homens na obra de Deus em muitos lugares, e anula-se o serviço das mulheres, ainda que não foram chamados para o governo da igreja ou da obra, mas são cooperadoras e servem em muitos serviços, nós vamos então sufocar Cristo e o Espírito Santo na vida das mulheres. Teremos um corpo atrofiado. Por isso que estamos tão pobres. Saulo assolava homens e mulheres, por quê? Porque as mulheres também estavam servindo, trabalhando e pregando o Evangelho. Olha o próximo versículo. Enquanto isso, estou em Atos 8, acho que é o verso 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Quem são esses que iam por toda parte pregando a palavra? São os 12 apóstolos? Não, porque a Escritura está dizendo que todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Quem são esses? São esses que Paulo está perseguindo. Quem são? Homens e mulheres, comuns, simples. Ou seja, aquela palavra dos apóstolos se multiplicou na vida de todos os homens e as mulheres, irmãos e irmãs daquela época, e quando eles foram espalhados, aquele espírito evangelístico que os pioneiros tinham, estava governando, imperando, inspirando toda essa comunidade, e todos eles pregaram o Evangelho. Essa ideia de clero e leigo, alguns são privilegiados e outros não. Esse foi um dos motivos da Europa ser secularizada como hoje é, um cristianismo cultural. Uma vez, estudando um pouquinho sobre isso, encontrei um jornalista, ou uma matéria de jornalismo, que ele chegou à seguinte conclusão. Na verdade, eu obtive essa informação com outra pessoa. Que o que gerou a queda da obra de Deus, dos avivamentos, da explosão da pregação do Evangelho na Europa, foram algumas coisas. Em primeiro lugar, o calvinismo ou o hipercalvinismo. Se Deus quer salvar, Ele vai salvar, não precisa de você. Ele elege e Ele salva. Puxa vida. Mas nós falamos do corpo de Cristo. Jesus continua andando na terra.
Era necessário que ele fosse a Samaria, mas é necessário que ele vá a muitos lugares. Mas como ele vai hoje? Lembra quando Saulo assolava a igreja, o Senhor encontra Saulo no caminho de Damasco? O que ele pergunta para Saulo? O que ele diz para Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegue? Ou seja, o Senhor continua andando na terra, mas por meio dos seus filhos, membros do seu corpo. Ele fala, vão, porque eu quero ir. Mas se nós, no lugar de irmos, ficamos, atrofiamos a obra de Deus. E aconteceu na Europa esse pensamento hipercalvinista, que alguns são mais calvinistas que Calvino. Eles não pregaram o Evangelho. Por causa dessa escola sensacionista e dessa escola interpretativa de maneira equivocada sobre a grande comissão. O primeiro ponto foi esse aí. O segundo ponto equívoco foi a questão do clero e leigo. Para alguém ser um ministro oficial, que muitos reformadores usam esse termo, nós não usamos, mas às vezes nos comportamos assim. Ele tem que ter uma faculdade teológica, o seu diploma, ser credenciado, para depois de 5, 7, 10 anos ele poder pregar. O que aconteceu? É que o homem simples do campo, o seu Joaquim, o seu João, que eram cheios do Espírito Santo, pararam de pregar o Evangelho. John Wesley foi perseguido, George Whitefield e muitos outros. John Bunyan foi perseguido e ficou preso 12 anos. Muitos foram perseguidos, porque era um homem simples. Ainda que Whitefield era culto, Wesley também em certo sentido, mas muitas das pessoas simples pararam de pregar e ficavam assistindo. Os grandes mestres se tornaram passivos e acabou a pregação do Evangelho. Ora, mas Pedro era um pescador, Moody era um iletrado, estudou até a 4ª série. Era um sapateiro. Ou seja, quando entrou esse pensamento, que hoje talvez pensamos, não, mas nós não temos esse problema. Pois é, mas nós temos alguns problemas sim. Nós seguimos obreiros cibernéticos, gostamos de youtuber. Quantos não desprezam os seus pastores locais, homens simples que deram a vida por você, oraram pelos seus filhos, oraram pela sua casa, apacenta você, chora, jejua e você ignora eles. Mas gasta horas ali ouvindo mestre nas internet que nem sabe que você existe. E quando você tem problema, você acha que eles sabem quem são vocês? Não sabem. Graças a Deus por homens de Deus que o Senhor tem usado para abrir a palavra, e podemos usar a tecnologia para que a palavra do Senhor chegue em muitos lugares. Mas se você tem uma fixação, isso é uma idolatria. E se você dá mais valor para esses líderes em detrimento daqueles que Deus colocou como seus pastores, isso é pecado. Tem que se arrepender disso aí. Talvez não temos o problema dos reformados na época de Charles Spurgeon e outro. Imagine, morreu o príncipe dos pregadores. Quem vai ousar assumir o lugar desse homem? Mas e hoje, irmãos? Hoje é a fixação ministerial. E muitas pessoas simples, às vezes gastam dinheiro, tempo, saem, vão lá para aquela conferência ou para outra conferência, mas têm dificuldade de ir na reunião de oração na sua cidade. Como que é isso? Eu estava no lugar e descobri irmãos que enviavam oferta para um lugar longe. E os irmãos ali que dão a vida, que prega, que viaja, que põe combustível e serve, nunca receberam oferta desses irmãos. Ninguém está trabalhando por oferta dos irmãos, mas o que é isso? Estão atando a boca do boi que debulha o grão. A Europa se tornou fria, secularizada, alguns ateus. Um cristianismo ateu, existe esse termo. Porque não crê em toda a palavra de Deus, ou que algumas coisas foram para aquela época. Se tornaram ortodoxos com o coração petrificado, apostatado. Porque perderam esse espírito evangelístico. Deus tenha misericórdia de nós. Deus permitiu uma grande perseguição para que a sua obra espalhasse por muitos lugares. Será que vamos ter que viver um momento de perseguição para que o Senhor avive a sua obra entre nós e venhamos a despertar que necessitamos voltar ao ministério do Espírito
e a pregação do Evangelho? Porque as coisas estão muito cômodas muitas das vezes. Homens e mulheres, Paulo os perseguia e os encerrava na cadeia. Eles iam por toda parte pregando o Evangelho. Certa vez eu falei numa igreja local, tinha bastante irmãos, já segue o Senhor há muitos anos, e eu falei um pouco sobre avivamentos, a história dos avivamentos, e encorajei os irmãos a buscar o Senhor. Depois a esposa de pastor, de presbítero, falou assim: irmão Gerson, nós as mulheres orávamos por avivamento, mas ouvimos alguns ensinamentos e nunca mais oramos, como se nunca mais vai acontecer avivamento. Nos arrependemos hoje e estamos restaurando a reunião de oração. E vamos orar por evangelismo, por avivamento, pelos nossos jovens. Nesses dias aqui, vários irmãos e irmãs têm nos procurado. Uma irmã falou para minha esposa: eu visitava as pessoas, às vezes 3 vezes na semana, as mulheres, pregando para mulheres, e gostava de ir para os hospitais. Paramos. Em nome do Senhor, estamos voltando. Deus nos ajude. Deus nos ajude. A obra do Senhor foi prosperando no livro de Atos depois dessa perseguição. E o Senhor enviou Pedro para a casa de Cornélio. Atos 10, Pedro está pregando a palavra. Deus deu a ele as chaves do reino. Ele já abriu a chave da palavra para os judeus em Atos capítulo 2, mas e os gentios? Então diz assim, Atos 10, 44 a 48. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Enquanto Pedro pregava a palavra, o Espírito Santo veio. Oh, irmãos, quando não pregamos a palavra, estamos guardando a chave nas gavetas da religião. Ele está pregando para os gentios. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles o ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Mas quando Pedro volta para Jerusalém, sabe o que aconteceu? Olha o capítulo 11, verso 1 a 4. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: quem diria, hein, seu Pedro? Logo você, hein? Você, seu Pedro, entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Estão confrontando Pedro, como se tivesse pecado para a morte, alguma coisa muito rara. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: não fui eu, foi o Espírito Santo. Eu estou lá na casa de Simão, o curtidor, tive uma visão, Deus falou comigo, depois vieram os soldados enviados da parte de Cornélio. O Senhor mandou eu ir, eu fui, mas eu não fiz nada, eu só preguei. E o Espírito Santo se meteu lá na minha pregação e caiu sobre ele. Mas não fui eu, quase bateram em Pedro. Ou seja, aqueles que deveriam apoiar a obra de Deus estão criticando Pedro, porque Pedro estava liderando essa nova etapa da obra de Deus aos gentios. Se deixasse por conta desses judeus, a obra de Deus nunca chegaria aos gentios. E nós também não estaríamos aqui. Quantas vezes, irmãos, por sermos carnais, não discernimos o que o Espírito Santo está fazendo e criticamos como se fossem obras do diabo. Condenamos aqueles que Deus está levantando. Claro, pode ser que no começo nós cometemos muitos equívocos. Se você pegar um lugar que vai irromper um fluir de água, vai vir areia, vai vir folha. Mas à medida que a água vai fluindo, ela vai ficando cristalina e tudo vai ficar. No começo é assim mesmo.
Mas se é Deus que está fazendo com pessoas improváveis, precisamos orar e apoiar e abençoar, e o Senhor vai purificando. Quando chegamos em Atos capítulo 11, versículo 15 a 18, perdão, um pouquinho mais adiante, Atos 11, 19, a origem da igreja em Antioquia, os que foram dispersos a partir da dispersão que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Os 12 permaneceram em Jerusalém. Depois Pedro prosseguiu viajando. Mas olha que os discípulos estão chegando em todos os lugares. Porém, não anunciando a palavra de Deus a ninguém que não fosse judeu. Olha isso aqui, irmãos. A ordem foi: vão a todas as nações. Começa em Jerusalém, chega a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora chegaram nessas regiões dos gentios, não queria anunciar a palavra de Deus a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Quando eles anunciaram, o que aconteceu? A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Oh, que texto maravilhoso! Pessoas comuns, homens e mulheres. Mas quando eles anunciaram o Senhor Jesus, pregaram o Evangelho, a mão do Senhor estava sobre eles. Nós precisamos voltar a crer que quando pregamos o Evangelho, a mão do Senhor está conosco. O Espírito Santo está sobre as pessoas que estão evangelizando. E Ele quer salvar almas. Deus nos ajude e nos livre de trancafiar as mãos do Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia, depois que Pedro sofreu primeiro com aquela cariação de ter pregado aos gentios. Quando chegamos ao capítulo 13, versículo 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam numa conferência bíblica, não é assim que está, não é aí? Não é assim? Irmãos, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Volto a ressaltar, graças a Deus pelas nossas conferências, por esta conferência, pelas conferências em nossa cidade, em nossa região, mas que Deus nos livre de nos tornarmos apenas conferencistas, inclusive o risco de se tornar conferencistas profissionais, e nós nos tornarmos uma audiência que estamos sendo condicionados a ouvir mestres e nos tornarmos passivos, como membros de um fã-clube. Precisamos de homens e mulheres que voltem ao ministério da oração e jejum. Disse o Espírito Santo, precisamos desse ambiente para o Espírito Santo falar. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Olha a obra missionária prosseguindo. Vamos avançar para o capítulo 16, versículo 11 a 15, o início da igreja em Filipos, que se tornou a base do ministério de Paulo na Europa. Todos, tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia. Lembro que eu fiz uma cirurgia, eu enxergo, mas ainda dá uma... Vocês me ajudaram em oração sempre, lembra sempre de mim. E no dia seguinte, a Neápolis, dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceram haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Por isso que Paulo fala a Timóteo, faz a obra de um evangelista. Vocês estão indo orar, mas se aparecerem pessoas, prega o evangelho. Ergon, se envolva
com o Evangelho. Me lembro que uma vez estava na Colômbia e marcamos de visitar uma cidade para ministrar aos irmãos, mas eu vi tantas pessoas no lugar e perguntei se aquelas pessoas eram cristãs, e não eram. Nem todos ali eram cristãos. Eu falei, mas os cristãos já creram. E eu mudei minha pregação. Eu preguei o Evangelho e fiz um apelo. Era uma região pobre. E várias daquelas pessoas que estavam próximas, eram parentes, vizinhos, receberam o Senhor Jesus naquela noite. Agora, se a gente é justiceiro religioso, fala, nossa, o irmão veio aqui ensinar as cartas de Paulo, para nós que estamos aqui esperando, mas já estão 40 anos estudando as cartas de Paulo. E ficam tristes porque pregamos o Evangelho. Como se isso fosse um recuo, um declínio ministerial. Deus tenha misericórdia de nós. Diz ali que quando Paulo está nesse sábado e indo para o lugar que cuidava ter um lugar para oração, e tendo assentado-se, falaram às mulheres que ali estavam. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temendo a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Depois de ter sido batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangiu a isso. Assim surgiu a igreja em Filipos. Uma mulher creu, Deus lhe abriu o entendimento e ela creu, compreendeu e creu. Irmãos, precisamos pregar o Evangelho e crer que o Senhor abre o entendimento das pessoas, aqueles que Ele quer salvar. Nós não devemos ser hipercalvinistas. Nós não vamos pregar se Deus quer salvar e Ele que salva. Não, Deus quer nos usar como seus cooperadores, todos nós. Aí se a pessoa não for salva, teve lugares que Jesus pregou e não aconteceu nada, mas isso vai contar para aquele dia do juízo. Se isso aconteceu com o Senhor, pode ser que aconteça com qualquer um de nós, de ter trabalhado, pregado, ensinado e não aconteceu nada, mas naquele dia ninguém vai ficar isento. Eu queria ressaltar algumas coisas que nos impedem de pregar o Evangelho. Em primeiro lugar, uma visão distorcida sobre o ministério evangelístico. Eu acho que isso é uma das doenças do nosso tempo. Precisamos rever o conceito missionário, rever a nossa escola de pensamento, porque se estivermos equivocados, isso está gerando atrofiamento. E hoje muitos irmãos estão atrofiados e não pregam o Evangelho, têm medo de demônio, não dão folha, não faz nada. Parece agente secreto, os novos 007. Ninguém sabe que são cristãos. Em primeiro lugar, é isso aqui. Em segundo lugar, o que aconteceu na Europa. Uma decadência generalizada, porque os ministérios passaram a ter um fim em si mesmo. Eu tenho muito medo disso. A Bíblia diz que Deus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para equipar os santos, para que os santos possam fazer a obra do ministério. Mas se temos ministérios entre nós, e no lugar de equipar os santos se tornam dependentes demasiadamente desses ministérios, então nós temos um equívoco ministerial. Estamos atrofiando o povo de Deus. E precisa haver uma reforma ministerial em relação a isso. Será que temos esse problema em nosso tempo? Precisamos equipar os santos. Imagine se você paga um curso para o seu filho ou sua filha. Natação, balé ou futebol. Ou lutar na escola do Everson, que nós estamos querendo dar uma... O Roger conversou comigo para a gente... Não, você disse, né, para a gente deixar isso de lado. Imagine se você pague toda vez que você vai ver seu filho nadar ou lutar, você vê o professor fazendo. Nossa, ele nada muito bem. Pois é, mas já vão 3 anos que meu filho está aqui, eu pago a mensalidade. Você está indo lá ver o professor lutar, ou ver o seu filho ou sua filha nadar, ou quer ver os seus filhos fazendo isso? Assim tem sido com a igreja. Muitos mestres, muitos irmãos têm roubado a cena. A igreja está passiva, entra ano e sai ano, a obra de Deus não está sendo feita.
porque não estamos sendo equipados. Está havendo realmente um equívoco de foco em relação ao ministério. Deus nos dá ministérios para sermos equipados, para que os santos possam desenvolver o seu ministério. O ministério de cada um, ou seja, a obra do ministério, ou dos ministros de Efésios 4:11, é uma obra indireta e não direta. Se ela for direta, ela atrofia os santos. Ela tem que capacitar para que os santos executem o seu ministério. Eles não foram levantados para substituir os membros do corpo de Cristo. Vocês estão me entendendo? Quando só eles trabalham, o corpo é substituído. E aí cria uma dependência doentia. E isso é complicado. Deus tenha misericórdia de nós. Eu penso que essa é uma das coisas que nos impede de pregar o Evangelho e servir o Senhor hoje. A fixação em obreiros cibernéticos, youtubers, não há problema nenhum em termos vídeos, irmãos postarem vídeos, não. Mas muito cuidado com a substituição, com a centralização, com a ascensão desses ministérios que atrofiam os irmãos locais. Eu penso que falta-nos também falta de liderança cheia do Espírito Santo, para nos levar também a ser cheios do Espírito Santo. Vocês lembram das credenciais que os apóstolos em Atos 6 levantaram como condição para separar diáconos? Homens que sejam cheios do Espírito Santo e que mais? De fé, de sabedoria, mas para o diaconato. Agora imagine para sermos anciãos, líderes na igreja. Nós precisamos que Deus nos ajude, que nossas lideranças sejam homens cheios do Espírito Santo, de fé, para que também nos ajude a sermos também cheios de liderança e de fé. Precisamos orar para discernir as estratégias de Satanás. Quando Isaac herdou as propriedades do seu pai, os poços estavam entulhados e ele teve que escavar para a água poder fluir. Quais são as coisas que impedem o fluir do Espírito Santo na vida de cada um de nós? Muitos de nós estamos entulhados com coisas, pecado, mundanismo, mas também tem coisas boas. Uma delas é o comodismo, a passividade. Passividade cristã, religiosa. Deus nos ajude a cavar esses poços para que a água volte a fluir, porque o Senhor prometeu: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Se isso não está acontecendo, temos que orar a Deus pedindo discernimento quanto às obras de Satanás. E às vezes tem obras cristãs, coisas boas que estão sendo usadas pelo inimigo para impedir o fluir do Espírito Santo. Quando Neemias está restaurando os muros da cidade, encontrou entulho no caminho do rei. Nosso rei é Jesus. Quantos entulhos estão no caminho do nosso rei, que impede o rei trabalhar entre nós e nós seguirmos o caminho até ele? Que Deus nos livre dessas coisas. Como podemos avivar o nosso espírito, ou o espírito evangelístico entre nós? Eu queria encorajar os irmãos que servem no ministério a esse conselho de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 5. Faça a obra de um evangelista. Se você é um mestre, exerça seu ministério, exerça o pastoreio, exerça o ministério profético, mas que tudo possa convergir para que os santos sejam desafiados, encorajados a pregar o Evangelho. Tantos vizinhos, tantas pessoas. Eu não sei o que seria de nós se chegasse entre nós um mendigo, uma prostituta, os homossexuais, entrasse na nossa reunião. Se o Senhor trouxesse, alguns sairiam, outros teriam dificuldade de dar atenção. Nós não estamos, muitas das vezes, instruídos, desafiados a abraçar esse encargo de amar as pessoas, pregar o Evangelho. Mas lembre-se, essas pessoas poderiam ser seu filho, minha filha, nosso pai, nossa mãe, nossos parentes. Que o Senhor possa
abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos. Precisamos ser ensinados. Você se lembra que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Onde estão os evangelistas? E se houver evangelistas, a igreja precisa ser evangelizada, reevangelizada. E nos capacitar, nos estimular e mobilizar para pregarmos o evangelho, fazermos ações, criarmos meios para que o evangelho seja pregado. Precisamos ter o nosso entendimento renovado. Há um versículo em Provérbios 11:30 que diz que o que ganha a alma é sábio. Se quisermos ser sábios, há muitas coisas que a Bíblia mostra em como ser sábios, mas ele está dizendo que o que ganha a alma é sábio. Possamos orar, ó Deus, dá-nos almas. Fazer como nosso Senhor, como está no livro de Hebreus, quando chegarmos lá, falar: Senhor, eis aqui a mim e os filhos que Deus me deu. Gerarmos filhos para Deus. Charles Spurgeon disse, como já mencionei, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Se você não tem um espírito missionário, pode ser que você seja um impostor. Agora, se você é um cristão, ore por isso. Isso vai mudar a sua maneira, inclusive, de administrar o seu dinheiro. Eu, às vezes, leio estatísticas missionárias e foi feita uma pesquisa que boa parte da igreja gasta mais dinheiro com Coca-Cola, para não dizer muitas outras coisas, do que com uma oferta para a missão, para pregar o Evangelho. É uma coisa incrível isso. Dê testemunho se você quer ter seu espírito avivado. Conte as coisas que Deus fez e está fazendo por você. Fale para as pessoas. Deixe esse fogo arder e incendiar outras pessoas. Testemunhe também na igreja para que esse fogo possa alastrar de coisas que Deus fez. Como fizeram a mulher samaritana, ela só entrou na cidade e deu testemunho. Como fez o gadareno, indo para casa, tacou fogo em todos os lugares. Uma outra forma de incendiar esse espírito missionário é investirmos em oração. Eu escuto muito falar, a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva, é o exército, é o edifício, tá? Mas Jesus também falou, minha casa será chamada casa de oração. Para quê? Para todas as nações. Aparece em mais de um evangelho, todas as nações, mas nós oramos só para dentro de casa, só para nós, só pela igreja. Precisamos orar para que o evangelho seja pregado, pessoas sejam salvas. Semeie o evangelho por todos os meios, literatura, folhetos, livros, vídeos, áudio, todas as maneiras, dê testemunho. Aconselho os irmãos a adquirirem livros sobre biografias, história de avivamento e de evangelização. Leiam biografias como George Miller, leia o livro O Intercessor. Esse livro se você colocar O Intercessor, livro, vai aparecer no Google para você. Hels Rovels, acho que esse é o nome do autor. Leia esse livro. Esse livro é revolucionário. Eu já li algumas vezes, espero ler muitas outras vezes, porque ele é revolucionário. E vamos entender que Deus pode usar pessoas tão simples como nós. Há uma apostila gratuita na internet, ou eu posso mandar para vocês, O Homem que Orava, a história de John Hard. Ela é pequenininha. Quando eu era jovem, eu li 18 vezes essa apostila, e acho que em menos de um mês ou um mês e pouco, eu ia lendo, e orando, e pregando o Evangelho. Jovem gosta de desafio, então que possamos encorajar os nossos jovens. Contribua com o encargo da palavra. Faça como as igrejas da Macedônia, irmãos. Nós temos igrejas das Assembleias de Deus, Batista, Neopentecostal, mas enfim, essas igrejas são missionárias. Elas cuidam de ofertas, fazem gincana, vende coisa, faz feira, mas levanta a contribuição para abençoar as pessoas que estão indo para o campo missionário.
Nós temos igrejas entre nós de muitos e muitos anos, que muitos irmãos serviram com tanto afinco, elas não contribuem. Às vezes temos vaidade de ter visão da igreja, e às vezes somos mais problemáticos no cristianismo, deixamos de praticar coisas simples como pregação do Evangelho. Eu estava no Rio Grande do Norte, pregando o Evangelho, e um dos irmãos falou assim: ô Gerson, nós pregamos lá na cidade, na favela, conhecemos um pessoal lá, o pessoal creu, eu queria que você fosse lá pregar, você iria? Eu falei: eu vou. Falei: então, mas alguém lá se interessou, só que ele é um segurança do tráfico, e quando ele vai pregar, ele está com uma R15 assim. O problema é que ele aponta para o pregador. Você, irmãos, e eu fui, e foi assim mesmo, o cara está com a R15 na mão e creu dele no Evangelho. Se converteu, se tornou um segurança agora dos irmãos que estão lá, mas sem a R15. Precisamos pregar o Evangelho. O que disse Paulo? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé. Na Bíblia nós temos a palavra da verdade, em Colossenses, vamos dizer assim, as doutrinas centrais da fé. Nós temos a palavra da vida, em Filipenses. Nós temos as palavras de Cristo também em Colossenses. Nós temos a palavra profética por meio de Pedro. Mas também temos a palavra da fé em Romanos capítulo 10. Graças a Deus pelos nossos mestres, com a palavra da verdade, o ministério didático nos ensinando. Graças a Deus pela palavra da fé, que os pastores aplicam à nossa alma e ao nosso coração daquilo que eles aprenderam com os mestres, com a didática. Graças a Deus pela palavra profética que nos aponta para seguirmos como a luz que nos ilumina no meio da escuridão. Graças a Deus pelas palavras de Cristo, que nos ensina a viver dentro da casa como discípulos de Jesus. Mas, irmãos, precisamos da palavra da fé, que é a palavra do Evangelho. Ali é rema, a palavra que nos faz andar e praticar aquilo que o Senhor já nos ordenou a fazer. Os apóstolos estão sempre viajando na estrada de cidade em cidade. Os mestres estão caminhando pela Bíblia, os profetas transitando nos céus, os pastores entre o rebanho. Mas precisamos de evangelistas. Às vezes os evangelistas querem tacar fogo nas cadeiras, que estamos muito passivos, e nos levar, nos mobilizar para fora para pregarmos o Evangelho. Eles estão indo às almas perdidas, aos campos verdejantes, e nos mobilizando, ou pelo menos deveríamos fazer isso, a ganharmos almas para o Senhor. Que Deus nos ajude nesse dia, Deus nos ajude no tempo que nós estamos vivendo. Vamos orar, meus irmãos, vamos nos pôr de pé. Faça a obra de um evangelista, permeie toda a sua vida, sua família, seu trabalho, seu dinheiro, todas as coisas, para que sejamos instrumentos que possamos contribuir para que almas sejam salvas para o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de fazer um apelo, que se você foi alguém que era despertado pelo Senhor e tinha graça para pregar o Evangelho, visitar pessoas, orar por pessoas, convidar vizinhos, às vezes até fazer uma sopa e distribuir para aquela pessoa que está na rua, ou obras sociais, e há muito tempo você está apagado. Está lendo bastante, isso é bom. Está ouvindo bastante, isso também é bom. Congregando, indo para a conferência, também é bom. Mas se você perdeu esse espírito evangelístico, ou se você está ouvindo algo sobre evangelismo a primeira